versículo 10. Quando eu ouvir um glória a Deus, uma aleluia, eu já vou entender que vocês encontraram. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus: bom e reto é o Senhor. Por isso ensinará o caminho aos pecadores. Guiará os mansos em justiça, e aos mansos ensinará o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Amém? Você me ajuda em oração agora, por essa palavra? Senhor, nós te agradecemos e nós te bendizemos, pedimos a tua bênção, Senhor, aqueles que estão ali para ouvir, e eu peço a bênção do Senhor para falar em teu nome. Em nome do Senhor Jesus, continua, Deus, a tua unção sobre mim, e que deste altar, ó Deus, saia a palavra, e que esta palavra, ó Deus, vá de encontro às necessidades de cada um que se dispôs a estar aqui, para a glória do teu nome. Amém. Amém, irmãos? Graças a Deus. Irmãos, Deus é tão maravilhoso, Deus é tão poderoso, é tão cheio de glória, que durante a campanha, muitos textos foram lidos exatamente em cima de salmos, principalmente o Salmo 23. E muitas pessoas nesses 12 dias, e eu espero que você seja uma delas, recebeu de Deus milagres. Porque durante a campanha foram 36 cultos, e nessas 36 palavras a gente ouviu tantas promessas, não é verdade? Tantos pastores trazendo uma palavra tão abençoada, e muitas das palavras foram em cima de Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não é isso? Fomos ministrados em cima desse salmo. O tema da campanha era: nada me faltará, prosseguindo para o alvo. A campanha acabou, mas você continua prosseguindo para o alvo? Essa é uma pergunta que você vai fazer para você mesmo. Qual é o seu alvo? Qual é o seu objetivo? Você não pode desistir dele. Amém? Mas também, do contrário, tem muitas pessoas que ainda não receberam. E tem pessoas esperando algo urgentíssimo. Pessoas que estão aqui entre nós. E também pessoas que estão ouvindo em casa agora através da live. Tem muita gente esperando uma resposta urgente. Pessoas que veio à campanha, buscou, se dedicou e está esperando em Deus uma resposta que é só Deus que pode fazer. Um milagre que é só Ele. E dentre essas dificuldades de cada um, na qual eu também tenho, alguns dificuldade financeira, alguns sentimental, outras físicas e outras espiritual. E às vezes dentro dessas limitações e dificuldades, vem tantas vozinhas no nosso ouvido, pessoas que estão à nossa volta, com palavrinhas que não fazem bem, palavras que ao invés de te estimular a continuar a fé, elas trazem palavra que te desanima. E no segundo culto eu disse que ainda há pessoas que duvidam das respostas do milagre de Deus.
Com certeza você já ouviu pessoas falando assim, ó, ou você mesmo já falou lá atrás, porque hoje você não vai falar isso, porque você é lavado e remido no sangue do Cordeiro. Será que Deus existe? Você já fez essa pergunta? Se Deus existisse mesmo, por que tantas coisas ruins acontecem? Por que tantas pessoas sofrem? Por que tantas famílias são destruídas? E eu usei pela manhã o exemplo de um sinaleiro, que é algo que me machuca mais, é quando eu paro no sinaleiro e vem aquela pessoa toda suja, com aquela roupinha que parece que já faz 15, 20 dias que está usando, e ela pede para você uma moedinha. Tem pessoas que apedrejam aqui, ó. Ah, mas está aí porque está colhendo o que plantou, né, Bezerra? Tem muita gente que faz isso. E tem gente que fala assim, por que essa pessoa está passando isso e eu não? Se Deus é comigo, se Deus é amor, por que Deus também não é na vida deles? Por que tem crianças de outro lado do mundo, e não só outro lado do mundo, aqui no Brasil também, por mais que seja um país tropical, que tenha de tudo, mas tem muitas famílias nesse momento colocando filhos para dormir, porque não tem alimento em casa. Vai dormir mais cedo porque não tem o que comer. E pensando nervosa, pai, mãe, às vezes até chorando, preocupado com o que vai comer amanhã. E às vezes fica essa pergunta, mas se Deus é bom, por que essas pessoas passam dificuldade? E de manhã eu usei um exemplo, eu acredito que você já tenha visto, eu vi, e não foi uma, foi mais que uma vez em rede social, quando aquela pessoa, entrou um senhor, um pastor, eu acho que era um pastor, ele estava com a Bíblia, e ele senta na cadeira do cabeleireiro, e aí ele começa a cortar o cabelo dele, ele está com a Bíblia aberta, eu acho que você já viu esse vídeo, e aí ele pergunta, por que você lê a palavra? Por que você acredita nesse Deus? Viu, Deus não existe. Aí esse senhor pergunta para ele, mas por que Deus não existe? Ele fala, porque se Deus existisse, não tinha tantas guerras, não tinha tantas mortes, tantas pessoas enfermas, tantas pessoas passando fome. E aquele pastor, eu entendo que ele era um pastor, ele começa a orar em espírito, ele não tem uma resposta ali, mas quando ele sai do salão, ele encontra quem? Uma pessoa com o cabelo bem grande e com uma bela de uma barba. E aí ele pede para aquela pessoa entrar com ele no salão. E aí ele fala para o cabeleireiro, ora, cabeleireiro não existe, barbeiro não existe. E aí aquele cabeleireiro fala, mas por que não existe? Daí ele fala assim, nós estamos aqui, lógico que eu existo. Falou, não, porque se vocês existissem, não teria pessoas cabeludas e pessoas barbudas. E aí aquele cabeleireiro, ele fala, não é que não existe, é porque eles não vêm me procurar. Se eles virem me procurar, eles vão ter a barba cortada e o cabelo também. E aí o pastor, usado por Deus, ele fala, é exatamente assim as pessoas que estão sofrendo, muitas das que estão sofrendo, estão passando por dificuldades, porque não vão procurar Jesus. Então, baseado nesse texto, eu quero destacar com vocês 4 pontos, vai ser bem rápido a mensagem, aonde fala um pouco sobre a bondade de Deus, fala sobre o amor de Deus sobre a nossa vida. Sabe, a Bíblia nos aponta muitas situações onde Deus nos presenteia com a bondade dele. E eu destaquei 4 para ler com vocês na noite de hoje. Por mais que você tenha chegado aqui esta noite, você esteja passando uma dificuldade, às vezes você nem falou para sua esposa, às vezes a esposa nem falou para o marido, às vezes você levantou de manhã com um sorriso estampado no rosto, mas o teu coração está triste, você está com uma vontade de chorar.
Eu quero dizer para você que a bondade de Deus é sobre a nossa vida. E nós fomos ministrados aqui. A bondade e a misericórdia dele nos acompanharão todos os dias. Então vamos lá. Primeiro ponto está no versículo 8. Vou esperar ele abrir aqui, enquanto isso eu tomo uma água. Bom e justo é o Senhor, por isso mostra o caminho aos pecadores. Eu destaquei aqui o primeiro ponto desse versículo: o Senhor é bom e reto. Nós somos ministrados, como eu disse, no Salmo 23, e o Salmo 23 ele fala do pastor, mas o pastor supremo que conduz as ovelhas, conduz o seu rebanho, e eu falei pela manhã, mas um rebanho é uma quantidade grande de ovelhas, como nós temos aqui agora nesse momento. Mas nós suponhamos que fosse como estivesse aqui agora. Tem ovelhas na frente e tem ovelhas lá atrás. Mas isso não significa que as ovelhas que estão lá atrás, elas têm menos fé que as ovelhas que estão aqui na frente. Mas no Salmo 23, aqui quando diz o Senhor é bom e reto, ele fala das ovelhas do pastor supremo. Então as ovelhas que estão na frente, não é aqui o nosso caso, mas as ovelhas aqui desse versículo, ou seja, dessa ilustração do Salmo 23, as ovelhas que estão à frente ali representadas no Salmo 23, são as ovelhas que elas estão próximas a Jesus. Aquelas ovelhas que, como a pastora Kátia pregou no primeiro culto, em 1 Pedro, as ovelhas que querem intimidade com Deus, aquelas ovelhas que querem aproximação, que querem ter um encontro, que querem viver uma vida de santidade, se afastando, não se afastando da presença de Deus. E Deus faz o quê? Deus zela pelo rebanho. Independente se as ovelhas estão lá atrás, as ovelhas estão na frente, Ele leva o rebanho aonde? Aos pastos verdejantes. Mas tem ovelhas que no meio do caminho ela sai do rebanho, ela se perde, porque ela não estava atenta ao supremo pastor, e ela encontra dificuldades. E no Salmo 33, versículo 5, Will, tem alguns pontos aqui, eu não sei se vai dar para acompanhar, eu vou lendo aqui. Salmo 33, versículo 5 diz assim: o Senhor ama a retidão e a justiça, a terra está cheia do seu constante amor. Tem mais um salmo que eu separei, Salmo 34, 8 diz: provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. E também tem mais um versículo que está em Naum 1,7, diz: o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, Ele conhece os que nele confiam. Irmãos, Ele é bom e Ele é reto. Não há condição da gente ter um coração bom se você não for reto. Essa retidão que Deus está falando é você permanecer no caminho dele. Por mais que seja difícil, o caminho é um só. É um só. Não tem outro caminho. O final dele é a salvação. Ele é o caminho. É como está lá em João: Ele é o caminho, é a verdade e a vida. Não tem desvio. Aquele que quer ter um coração bom e reto não pode se desviar. Imagine você numa avenida, vamos pegar uma avenida grande, por exemplo, a Avenida Armando Salles. Aonde que termina a Avenida Armando Salles? Lá em cima, no final, perto do teatro. Imagine que ali seria o ponto da salvação. Mas se você começar lá embaixo até o final dela, tem tantos lugares, vai ter tanta saída para você ir para o centro, para você ir para o bairro Alto, para você ir para o São Dimas. Cabe a mim e a você escolher o caminho. O que Deus fala para mim e para você esta noite é: há só um caminho. E esse caminho, ele é reto. Reto. Não se desvie.
Nós fomos ministrados em 12 dias de campanha e ainda faltam 11 meses para terminar o ano. 11 meses. Tenha paciência. Você que ainda não recebeu o teu milagre, você que recebeu uma promessa, calma, continue nesse caminho, não se desvie para a esquerda e nem para a direita, ainda que os convites sejam aqueles convites, irmão, que balança a estrutura, que balança o esqueleto. Não saia da direção. Não se esqueça que o Senhor é bom e é reto. Ele aponta o caminho. Ainda no versículo 8 diz que ele aponta o caminho. E eu poderia usar como base aqui Moisés. Ele apontou o caminho para Moisés, ainda que Moisés tinha todas as dificuldades, as limitações, mas ele chamou Moisés, ele conversou face a face, e ele explicou qual era o caminho que Moisés iria conduzir aqueles 3 milhões de pessoas até a terra prometida. Ele mostrou o caminho para Moisés. Foi fácil? Não foi. No meio do caminho teve dificuldade, teve murmuração, teve fome, teve sede, mas o Senhor foi bom e reto. O Senhor supriu aquele povo. O Senhor derramou sobre eles algo maravilhoso, e assim foi também na vida de Elias. Elias saiu do habitat dele e o Senhor falou: olha, vai até a cidadezinha que se chama Sarepta, mas antes de você chegar, você vai parar naquele ribeiro, e ali eu vou falar com você. Ali Deus instruiu Elias a seguir um caminho. Foi fácil? Não foi, porque Elias deixou para trás a família, Elias deixou para trás os sonhos, e talvez para você seguir esse caminho reto, para não se desviar, você vai precisar deixar de lado algumas coisas que te fazem mal, e você sabe o que o Espírito de Deus está falando com você agora. Tem coisa que está fazendo mal para você. Deixa essas coisas de lado. Isso daí não é caminho, isso daí é atalho. Nesse atalho Deus não está. Saia desse atalho, permaneça no caminho. Então Deus conduz a Elias até o caminho. Elias chega perante um ribeiro de águas, e Deus precisa mostrar para Elias que ele não ia passar fome, ele não ia passar sede. A palavra de Deus fala que quando Elias estava com fome, os corvos traziam carne no bico para alimentar Elias. Aonde já se viu um corvo trazer a carne no bico para alimentar uma pessoa? É só Deus, irmão. Então, para você não sair desse caminho, Deus vai fazer coisas maravilhosas, coisas que vão deixar você assim maravilhado. Não desista, pelo amor de Deus. A campanha acabou, mas a sua fé não pode acabar. Você precisa perseverar. Só existe um caminho, caminho bom e caminho reto. Esse caminho é Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja Deus. E tem alguns textos aqui para falar dos caminhos de Deus. O caminho perfeito fala de Salmo 18:30. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada. Ele é o escudo para todos os que nele se refugiam. Eu quero dizer para você em cima desse versículo, ele é escudo para mim e é para você. Vai vir dardos daqui desse atalho, vai vir dardos daqui, mas o escudo de Deus está sobre a sua vida. Se você está fazendo esforço para permanecer nesse caminho reto, o escudo de Deus está te protegendo. Podem falar mal, podem duvidar, podem desacreditar dos milagres, mas Deus fala para você essa noite: permaneça reto. Isaías 55, versículo 8 e 9. Nem sempre as coisas é como eu e você pensa. Às vezes você fala: nossa, mas eu já estou na metade do caminho e as coisas não acontecem. E eu quero usar esse texto para trazer essa palavra para você.
Isaías 55, versículo 55, capítulo 55, versículo 8 e 9 diz assim: porque os meus caminhos não são os vossos. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Esse é um dos escudos que o Senhor colocou sobre a sua vida, para você chegar no seu alvo, no seu objetivo, para que nada te falte. Mas no meio do caminho vai ter o quê? Tem pedra, tem tropeço, tem dificuldade. Oséias 14, 9. Oséias 14, 9. Diz assim: quem é sábio que entenda estas coisas, que é prudente que as saiba, porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão nele, mas os transgressores nele tropeçarão. Quem são os transgressores? São as pessoas que duvidam de você. Tem muita gente tentando fazer você cair, irmão. Tem gente dentro da família, pessoas que estão junto com você, dá tapinha nas costas, mas irmão, pode ser pedra de tropeço no teu caminho. Tome cuidado, fique firme na presença de Deus, seja bom e reto. Não tem como você estar andando reto se você não for bom. Para ser bom, você precisa estar na presença de Deus, à frente do rebanho, buscando a santidade, buscando a cada dia a palavra dele. Versículo 9 de Salmo 25 diz assim: conduz os humildes na justiça, e lhes ensina o caminho. Irmãos, quando fala de humildes, eu começo a me lembrar de Mateus 15, 30. Mateus 15, 30 diz assim: vieram ter com ele grandes multidões, trazendo coxos, cegos, mudos, aleijados e muitos outros, e os puseram aos pés de Jesus, e ele os curou. Muitas pessoas procuravam, aquelas pessoas sofrendo. Eu acho muito bonito aquela passagem daquela mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher estava sofrendo há tantos anos, irmão. Como pode uma pessoa sofrer tanto tempo? Tanto tempo. A Bíblia diz que ela gastou tudo que ela tinha. Será que nós vamos precisar esperar tanto tempo para a gente contemplar os milagres de Deus na nossa vida? Não, sabe por quê? Porque essa noite Deus está nos apontando o caminho. Ele está mostrando para mim o caminho e mostrando para você que é bom e ser reto e manter-se firme nele. Por que Deus me deu esse texto de Salmo 25? É para manter a fé que você veio na campanha, para manter aquela fé, aquilo que você buscou de coração. Tem pessoas que, quando fez ali o picotinho, a pessoa chorou, a pessoa derramou lágrima. Tem gente que escreveu coisas simples, talvez aos meus olhos, mas aos olhos dele não. Tem gente que buscou pela salvação dos filhos, pela salvação da mãe, do pai. Teve gente que buscou por bens materiais. E essa palavra vem nesta noite da parte de Deus para você, dizendo: eu sou bom e eu sou reto, mantenha-se no meu caminho, para que eu possa entregar para você aquilo que você pediu. Tem os pais que estão aflitos. Por exemplo, em Marcos capítulo 5, fala daquele homem que saiu da sinagoga, aquele Jairo, e ele passou por tantas dificuldades, ele passou por cima dos doutores da lei, ele enfrentou o problema dentro de casa, e quando ele viu a única filha que estava doente, o sonho dele
ele passou por cima de tudo quanto é pedra e obstáculo no caminho. Antes ele falava mal de Jesus, mas agora não. Agora ele sabia que quem estava ali perto era Jesus de Nazaré, o Salvador e Senhor, o caminho, a verdade e a vida. Então ele passou por cima de todas as dificuldades e ele venceu. Quando ele chegou, ele se dobrou aos pés de Jesus. Jesus falou para ele: eu vou com você, não temas. E Jesus foi até a casa dele e aquela filha foi ressuscitada. Nós temos aqui esta noite pais que estão aflitos, e o Senhor manda dizer para você: acalma, não temas, espera, porque quem está no controle é Deus. Versículo 10. Todos os seus caminhos são misericórdia e verdade, para os que guardam seus mandamentos. Todos os seus caminhos são misericórdia e verdade para aqueles que guardam o seu mandamento. O nosso pastor falou em algumas ministrações, há esses tempos atrás, ele falou sobre a palavra misericórdia. O significado da palavra misericórdia. Misere, de miséria, e córdia, que está ligado ao cardio. E quando os textos eles falam de misericórdia, eles falam assim, é o coração de Deus na sua miséria, é o coração de Deus no seu problema, é o coração de Deus na sua dificuldade. Então o versículo 10 fala: todos os caminhos são misericórdia, ou seja, o coração de Deus está em todas as dificuldades que você está passando. Parece que ninguém está olhando, ninguém está vendo o seu problema. Às vezes tem filho dentro de casa que fica trancado dentro de um quarto escuro, chorando. Às vezes é o pai desesperado porque não consegue quitar aquela conta, pagar aquele boleto. Ele está começando a semana, não sabe nem como que vai fazer. Às vezes é aquela pessoa que está esperando em Deus e em um médico o resultado de um exame. Alguém já tem até dado o veredito para ele, dizendo: olha, essa enfermidade é grande. Mas eu quero dizer para você esta noite, que o coração de Deus está no seu problema. Se você está no caminho reto, a misericórdia dele está sobre a sua vida. Permaneça firme, irmão. O caminho dele é a verdade, o caminho dele é o perdão, o caminho dele é a salvação. Nesse estudo também, eu separei aqui em Deuteronômio 4:40. Deuteronômio 4:40 diz assim: guarda, pois, os seus estatutos e os seus mandamentos que te ordeno hoje, para que te vá bem a ti e aos teus filhos depois de ti, e para que prolongues os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá para todo o sempre. 1 João 5:3 diz assim: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Irmãos, eu gostaria que você permanecesse firme. Não saia da presença de Deus. Vai acontecer muitas coisas? Vai, a gente sabe. Porque Deus diz na palavra dele: no mundo tereis atribulações, mas tem bom ânimo, tenha fé, não saia da presença de Deus. Se esforce para ganhar sua família, se esforce para falar de Jesus no seu emprego, se esforce para falar de Jesus para o seu vizinho, para a sua vizinha, se esforce para estar junto das células agora em 2023.
Posso fazer a pergunta? Tem alguém aqui que não participa de uma das nossas celas? Erga sua mão assim, ó. 1, 2, tem mais? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pessoas. Ô Tati, no final, entrega isso aqui para eles. Irmãos, as células da nossa igreja é uma ferramenta para te ajudar a trazer pessoas para Jesus. As células, elas são as ferramentas para te ajudar a ganhar a sua família e ganhar pessoas para Jesus. Use essa ferramenta. E eu sei que você não vai acreditar, mas eu já estou na conclusão do texto. Mas antes de fazer a conclusão do texto, quando a gente iniciou o culto, eu fiquei tão maravilhado com aquele louvor, que é a bondade de Deus. Foi um louvor usado como tema da campanha, né, Celcinho? Todos os cultos foram ministrados esse louvor no final. E esse louvor, ele está muito ligado a esse sermão de hoje. Esse louvor está muito ligado à bondade de Deus na nossa vida. Então eu quero dizer para você o seguinte: se dentro do teu coração, por esses dias, tem sido gerado a dúvida, Deus vem com essa palavra na noite de hoje dizendo: não se desanime. Eu sou bom, eu sou reto, eu não me esqueci das promessas. Não, nem sempre vai ser no tempo seu, mas vai ser no tempo dele. Ele vai entregar na hora que você mais precisa. Amém? Tá bom? Posso concluir? Então eu vou convidar o Ministério de Louvor para me ajudar. E a gente vai fazer desse louvor, que é a bondade de Deus, nós vamos fazer uma oração. Eu vou pedir para você se colocar em pé. E para você colocar diante de Deus aquilo que tirou às vezes o seu sono durante essa semana que passou. Você não conseguiu dormir. Você, ao deitar na cama, derramou lágrimas, chorou. E eu não estava lá, nem a igreja, mas Jesus estava. Jesus viu cada lágrima que você derramou. Jesus conhece o seu problema. E essa noite ela diz para você: eu sou o teu escudo, eu sou o teu caminho. Fica firme, não se desvie para a esquerda e nem para a direita. Então nós vamos fazer desse louvor a nossa oração. Se você sentiu que através dessa palavra Deus falou com você, você vai se derramar na presença de Deus. Você vai louvar e você vai agradecer a Deus pela bondade. Você vai agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito, porque desde manhã, desde o momento que você levantou, Ele está aguardando você. Ele está te dando o livramento. Ele está preparando algo bom para você. Ele está te livrando o tempo todo. Como Ele fez comigo há 3 anos atrás. Talvez eu não estaria mais aqui, mas pela misericórdia e bondade de Deus eu estou aqui. Quando eu bati atrás de uma carreta a 120 por hora. E o carro capotou por 6 vezes. E cada capotada que aquele carro dava, eu sentia o teto descendo, descendo, descendo. E eu só olhava para Jesus. Eu não pensei em mais nada naquele momento, em mais nada. Além disso, o outro carro bateu atrás de mim. Quando o carro parou, ele capotou 6 vezes. Ele parou no acostamento, da forma certa, estacionado com o teto, não com as rodas para cima. E eu olhei para mim, olhei para as minhas pernas, e ali eu vi a bondade de Deus. Eu mexi o pé esquerdo, eu mexi o pé direito, eu mexi os braços. E a primeira coisa que eu pensei foi na minha família. E eu falei: sim, Senhor, obrigado, a tua bondade é sobre a minha vida.
Eu tirei aquele cinto de segurança, não tinha mais nada, o painel estava para um canto, o volante torto para o outro lado, o teto aqui, eu estava agachado. Irmãos, eu não tive um arranhão. E pessoas que chegavam à volta daquele carro olhavam para mim, mas não é possível, cara, era para você estar morto. Era para você estar morto. Eu vi seu carro subir quase 3 metros de altura para depois começar a capotar. E ali Deus colocou essa palavra no meu coração. A bondade de Deus e a misericórdia dele vai me acompanhar todos os dias até o último dia da minha vida. E não vai ser diferente na tua vida. Deus está guardando você de coisas grandes. Sabe por quê? Porque na hora que você receber o milagre, você vai estar intacto, cheio de saúde e cheio de alegria para testemunhar o nome de Jesus. Feche seus olhos. Faça desse louvor uma oração. E agradeça. Se você tem motivo para agradecer a Deus, agradeça. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai e amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei na bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Oh, tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. A igreja declara isso. Em todo